Boa noite. Tudo bem? Que bom. Convido vocês a se assentarem nesse momento. Quem trouxe a palavra de Deus já vai pegando ela aí, deixa ela na mão, engatilhada. Você sabe que a palavra de Deus é uma arma poderosa, né? São Paulo apóstolo vai dizer que ela é a espada da salvação, né? Salvação. E nós temos que manter ela sempre nas nossas mãos, certo? Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Jesus é o centro da tua vida? Sim ou não? Vê lá, hein? Ó, o que você está falando? Jesus Cristo é o centro da tua vida? Sim ou não? Muito bem. Como que você sabe que Jesus é o centro da tua vida? Quais são os artefatos que você poderia me falar para me provar, entre aspas, que Jesus é o centro da tua vida? Oi? A tua própria vida, a tua própria história? Muito bem. Quem mais? Muito bem. Fazendo bem para o próximo. Jesus se torna o centro da minha história. Que mais? Oi? Metade da igreja falou que Jesus é o centro. Servir ao Senhor o torna Ele o centro da tua história? Sim ou não? Para vir aqui, para estar aqui, Jesus se torna o centro da nossa vida. A adoração, muito bem. Olha só, nós falamos diversas coisas que nos remetem a uma coisa: a Jesus ser o centro. Por que eu comecei perguntando isso para vocês? Porque hoje nós temos um tema um pouquinho forte, que pode nos chacoalhar. O tema que nós temos proposto hoje é o senhorio de Jesus. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Jesus sendo o centro da vida de vocês, né? Vocês me confirmaram que Jesus é o centro da vida de vocês. Ele é o Senhor também da vida de vocês? Sim ou não? Muito bem. Olha só. Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque eu quero entender, né, conforme a resposta de vocês, a abordagem que eu vou dar para esse tema, tá bom? Então agora eu já sei que vocês reconhecem Jesus como centro da vida de vocês. Para que nós possamos adentrar, nos aprofundar a esse tema, convido você a pegar a tua palavra lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 9. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Filipenses está quase lá no finalzinho da Bíblia, antes do livro de Tessalonicenses, depois do livro de Gálatas. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Enquanto vocês vão achando aí, eu me chamo Lucas, tenho 28 anos, sou casado com a Rafaela, minha esposa linda, maravilhosa, presente de Deus na minha vida. Temos 2 anos de casados, né? Somos um casal jovem ainda, né? E o Senhor me chama a esse tempo a estar à frente do grupo de oração, como coordenador. Esse grupo de oração é do movimento Renovação Carismática Católica, onde hoje nós temos as nossas reuniões de oração, né? Toda terça-feira nós nos encontramos aqui para orarmos, para vivermos o que Deus quer para nós, na palavra, na oração, no testemunho, não é mesmo? Acharam?
Amém? Muito bem. A palavra de Deus vai falar assim: por isso, Deus o elevou ao posto mais alto e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e sob a terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só, essa palavra aqui, escrita por São Paulo aos Filipenses, o título do capítulo diz assim: viver em harmonia. Olha só, e aí ele descreve aqui, o título desse capítulo, depois do parágrafo, é da humilhação à exaltação. No capítulo está viver em harmonia. Da humilhação à exaltação. Olha só, aí São Paulo ele vai escrever uma oração. Vocês veem ali que a palavra de Deus ela está escrita de uma forma um pouquinho diferente, né, do que o resto do texto, porque São Paulo faz uma oração. Ele começa lá: ele estava na forma de Deus, mas renunciou ao direito de ser tratado como Deus. Aqui São Paulo apóstolo vai fazendo como que se fosse uma explicação de quem é Jesus, né? São Paulo apóstolo vai falando para os filipenses quem é Jesus para ele. E Jesus sendo o que é para ele, nós entendemos que Jesus também é a mesma coisa para nós. É o quê? Ele vai falar, né? Que Deus deu um nome para Jesus que está acima de todo nome. Olha só. Qual é esse nome? Qual é esse nome? Qual que é o nome que está acima de todo nome? Jesus. E por que que Deus elevou o nome de Jesus acima de todo nome? Para que todo aquele que proclame esse nome, né? Está escrito na palavra de Deus aqui. Olha só. Todo aquele que proclame esse nome, quando esse nome ser proclamado, todo joelho se dobre. No céu, na terra e sobre a terra. Olha que interessante, aqui a palavra de Deus, São Paulo apóstolo vai dizer que até mesmo as profundezas do abismo do inferno se dobra sob Jesus, na presença de Jesus. Já viram aquela música? Diante da tua glória não podemos ficar de pé. Nós não podemos ficar de pé diante de Jesus. O nosso joelho ele se dobra. E por que o nosso joelho se dobra? Porque não é o nosso corpo que está se dobrando, é a nossa alma. Eu gosto de contar essa história. Vou contar uma historinha para vocês. Uma vez existia um cachorrinho, ele era pequenininho, vamos dar um nome para ele de Totó. E aí o dono do Totó começou a treiná-lo desde pequenininho, para que quando ele chegasse na casa dele, o Totó fosse lá e desamarrasse a bota dele e tirasse a bota dele. Aí o Totó ia lá todo dia, faceirinho, o dono da casa chegava, sentava na poltrona, esticava o pezinho e o Totó desamarrava, tirava o calçado dele. Um determinado dia, um ladrão entrou na casa, abriu a porta, sentou-se na cadeira e o que o Totó fez? O que ele fez? Desamarrou a bota do ladrão. Olha só. E aí, o dono do Totó chegou em casa, né? Viu aquela situação e disse: como que você pôde desamarrar
as botas do meu inimigo, que é o ladrão, né? Você não pode fazer isso comigo. A partir de hoje eu vou te dar um mandamento. Toda pessoa que não for igual a mim, você não vai desamarrar a bota. O Totó entendeu, e desde aquele dia, toda vez que outra pessoa sentava na poltrona, o Totó não desamarrava mais as botas. Por que o Totó começou a reagir desta forma? Porque ele entendeu que quem era o Senhor dele? Quem era o dono dele? Era aquele homem. Mas o Totó não entendeu que aquele homem era o Senhor dele somente porque lhe deu um mandamento. Porque ele explicou para o Totó que se ele desamarrasse as sandálias do inimigo, se ele se prostrasse diante do inimigo, ele não seria bem-vindo. Então olha que interessante. Todas as vezes que nós nos prostramos na frente de qualquer coisa que não seja Jesus, nós estamos sendo inimigos do Senhor. Como São Paulo apóstolo vai dizer, né? Antes da vinda de Jesus, nós éramos inimigos de Deus. E aí, Deus enviou um nome que está acima de todo nome, para que todos nós entendêssemos quem é o Senhor. Então, peraí, Lucas. Vamos tentar hackear os planos de Deus. E se eu colocasse o nome do meu filho de Jesus? E aí? Qual que é o nome que está acima de todo nome? E se eu colocar o nome do meu filho de Jesus? E aí, como é que a gente faz? As pessoas vão começar a se ajoelhar diante do meu filho? Sim ou não? Vejam só. A palavra nome que diz aqui não se trata do nome próprio. Jesus. Somente. Percebam. A palavra de Deus diz: para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Não é qualquer Jesus, é o Cristo. E o que significa o Cristo? O que nos trouxe a salvação, que nós vimos lá no encontro passado. Para ajudar vocês a entender um pouco mais, né? Porque às vezes a gente se pergunta, como que eu faço para reconhecer verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor da minha história? Primeiro delas, renunciar às coisas do mundo. E segundo, buscar esse Senhor na sua intimidade. Não há como nós dizermos o Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida, se nós não somos íntimos dele. Se nós não entendemos que esse processo de nos tornarmos amigos íntimos de Jesus faz com que nós professemos: Jesus é o Senhor da minha história. Se eu não trilhar esse caminho de intimidade com Deus, com Jesus, não há senhorio na minha vida. Não existe. Para ajudar um pouco mais, né, eu vou ler um texto que ele está lá no livro de Reis, no capítulo 19, onde nós vamos ver ali um relato sobre Moisés. Conhecem Moisés? Quem era Moisés? Era um profeta, não é mesmo?
E olha só, a palavra de Deus vai falar assim. Desculpa, não é Moisés, é Elias. Está confundindo. É Elias, tá? Elias entrou numa gruta e passou a noite. O Senhor dirigiu-lhe a palavra perguntando: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Elias respondeu: o zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, me consome, pois os filhos de Israel abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Fiquei somente eu, e eles querem me matar também. O Senhor disse a ele: saia e ponha-se de pé na montanha, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um furacão, que de tão violento partia as montanhas e quebrava as rochas diante do Senhor. No entanto, o Senhor não estava no furacão. Depois do furacão, houve um terremoto. O Senhor, porém, não estava no terremoto. Depois do terremoto, apareceu fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se uma voz, mansa e suave. Ouvindo-a, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da gruta. Olha só que interessante. Ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes nós procuramos o Senhor onde Ele não está. Muitas vezes. Infelizmente, às vezes procuramos em coisas que nós achamos que o Senhor está, mas Ele não está. E onde é que o Senhor está? A palavra de Deus vai dizer: veio um furacão que partia as rochas no meio, as montanhas no meio, e o Senhor não estava. Aí veio um terremoto, abalou a terra, e o Senhor não estava. Depois veio um fogo que consumia com as coisas, e lá o Senhor não estava. E onde é que o Senhor estava? Em uma voz suave e mansa. Quando você olhar para dentro do teu coração e ouvir a voz mansa e suave, acredite, é o Senhor que está falando contigo. Enquanto nós vivermos no barulho, nas coisas que muitas vezes nos rodeiam, e nós achamos: que legal, esse aqui eu me senti bem, com certeza é de Deus. Toma cuidado. Toma cuidado. Nem sempre o Senhor estará onde nós achamos que Ele está. E para ajudar um pouco mais ainda nós nesse processo de intimidade, tem uma palavra que é no livro de Êxodo, no capítulo 18. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Acho que não vou encontrar. Mas lá vai ter um relato, aí sim, sobre Moisés, em que Moisés, ele entrava na tenda, né, ele construía uma tenda, e dentro dessa tenda ele entrava e falava com o Senhor. Ele orava. E na medida que ele orava para o Senhor respondia. E a palavra de Deus vai falar nesse livro
que ele revelou a face, né, de uma forma não direta para Moisés, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus falou para ele assim, ó, se eu revelasse a minha face, tal como ela é, para qualquer ser humano, ele morreria no mesmo instante. Então, ali Moisés tinha sua intimidade com Deus. E é nessa intimidade que eu convido você nessa noite a começar a buscar. E como que nós buscamos essa intimidade com Deus? Na nossa oração pessoal. Vou fazer uma pergunta para vocês, não precisa responder. Só reflita no coração de vocês. Vocês têm tirado um tempo para fazer uma oração pessoal? Para conversar com Deus durante seu dia? Você tem feito isso? Porque se você não tem feito isso, eu tenho uma notícia boa para te falar. Boa. Você pode começar a fazer isso a partir de hoje. Você pode começar a trilhar esse caminho de intimidade com Deus. É na oração, no silêncio, na voz mansa e calma que o Senhor quer falar conosco.